Tá se sentindo mais desligado que geladeira velha. Parece loucura, né? Mas pensa bem, sua geladeira funciona numa frequência específica, seu celular também. E você? Qual a sua frequência pessoal? Não tô falando da sua batida cardíaca, mas da vibração da sua mente. Afinal, a gente atrai o que emana e o que atrai a gente vive. O que pega é que a maioria das pessoas atrai justamente o que não quer, sem querer, sabe? É uma programação mental, uma dessas heranças que a gente carrega. Já se perguntou por que, apesar de todo o esforço, a vida parece parada no tempo? A grana some, as chances vão embora, tudo trava, mesmo quando a gente faz tudo certinho. Eu me fiz essa pergunta por anos. Achei que o problema era o mundo, a situação, as pessoas. Até que caiu a ficha. Minha vibração estava toda descompassada. Vibração. Parece coisa de ET, mas acredite, tudo vibra. Você, eu, essa xícara aqui, seu celular, o carro na rua, tudo é energia em movimento, incluindo seus pensamentos, emoções, desejos mais profundos. Sua realidade externa é o reflexo do seu interior. A verdade é que você não atrai o que quer, mas o que está em sintonia com sua frequência. Quer mais dinheiro, mas vive endividado? Sonha com um relacionamento bacana, mas se repete nos mesmos erros? Deseja liberdade, mas se sente preso? O universo não entende pedidos. Ele entende a sua vibração predominante. Quantas vezes você acorda com um nó na garganta, sentindo que o dia vai ser um saco? Quantas vezes pensa em dinheiro e logo sente aquele aperto no peito, o medo da falta? Isso é vibração, meu amigo. Você está transmitindo para o universo uma mensagem de carência, de aperto. E adivinhe, ele te devolve em dobro. Eu mesmo, ganhando míseros $4.000 por ano e devendo 6, era mestre em vibrar a escassez. Queria me livrar das dívidas, mas só pensava nas contas, nos credores, na vergonha. Repetia mentalmente, como vou resolver isso? E se der tudo errado? E se nunca mudar? Me mantive na mesma frequência, alimentando aquela realidade. O que me tirou desse buraco? A percepção. A decisão de vibrar o que eu queria, viver, não o que eu temia. Comecei a carregar um cartão no bolso com o valor que queria ganhar. Não para acreditar nele, mas para treinar minha mente. Quanto mais lia, mais sentia que outra possibilidade existia. Imaginei como seria viver aquela nova realidade. E o mais incrível, minha vibração mudou, antes de qualquer resultado. Em pouco tempo, alguém falou em lucros altos com limpeza de pisos. Nunca pensaria nisso antes, mas vibrando abertura e abundância, por mais que fosse pouco, meu campo estava aberto. Pensei, por que não? Peguei $1.000 emprestados, sem garantia nenhuma. Comecei com um único contrato, $15. Pouco? Para muitos sim, mas para mim era uma nova frequência, e ela cresceu. Em 5 anos minha empresa estava em várias cidades, até em Londres. Sem diploma, sem currículo impecável, mas com frequência. E se você não conseguir mudar sua vibração? E se tentar e falhar de novo? Já se sentiu preso num ciclo de preocupações, sem conseguir parar de pensar nos problemas? Não é coincidência, é vibração. Enquanto estiver nessa frequência da falta, do medo, do e se, vai continuar atraindo mais do mesmo. Não porque merece sofrer, mas porque é assim que a energia funciona. Ela não entende ironia, nem pedidos desesperados. Ela entende a sua emoção. O que você sente intensamente, você atrai. Por isso te desafio. 10 minutos por dia, pare tudo. Feche os olhos e sinta com todos os detalhes a vida que você quer. Não imagine escapar da sua realidade. Imagine o que teria sem limites. Não é positividade tóxica, é vibração consciente. Parar de reagir e começar a criar. Seu celular só toca quando você digita o número certo. Sua vida só responde na frequência certa. E a boa notícia, você pode mudar sua frequência agora. Você já parou para pensar quem você é? Não seu nome, profissão, títulos, mas você, sua essência? Porque descobri, e isso mudou tudo, que não somos só esse corpo no espelho.
Somos energia pura em movimento. Parece coisa de filme, mas é física, ciência. Cada átomo vibra, e se vibra, emite uma frequência. Você está transmitindo algo agora mesmo, sem falar nada. Sabe o que é impressionante? Cientistas descobriram que a energia dos átomos de um corpo humano seria suficiente para alimentar um país industrializado por quase uma semana. Um único corpo. Isso significa que existe um poder inacreditável dentro de você. E a tragédia é que a maioria das pessoas vive e morre sem acessar esse poder. Vivem como se fossem só carne e osso, contas a pagar. Mas não são. Você não é. Você é uma estação de energia ambulante, transmitindo e recebendo o tempo todo. O universo responde à sua vibração, não às suas palavras ou desculpas. Ele responde ao seu ser. E esse ser pode ser poderoso, ou pode estar travado, confuso, preso. Na minha juventude, eu era um desses travados. Não entendia nada de energia, nem do meu próprio corpo, quanto mais da minha mente. E mesmo assim, eu emanava uma energia de escassez, de fracasso. O resultado, vários empregos péssimos, relacionamentos fracassados e dívidas. Tudo era uma luta porque eu lutava contra a minha própria vibração. A verdade, que pode ser desconfortável, é que você não precisa se esforçar tanto para resultados extraordinários. Você precisa vibrar na frequência desses resultados. Para isso, lembre-se todos os dias do que você é. Energia pura. Quando você muda sua vibração, seu mundo muda. Não magicamente, mas cientificamente. Uma mudança de energia gera uma nova resposta do universo. É como um celular. Ele funciona numa frequência específica. Quando você liga para alguém, não está gritando até a casa da pessoa, está sintonizando na frequência do número. Em segundos, você está conectado. Sua mente funciona igual. Seus pensamentos são como números discados, te conectando a experiências na mesma frequência. Se você pensa e sente medo, se conecta a mais situações que alimentam esse medo. Se sente gratidão, se conecta a experiências que confirmam essa gratidão. Tudo responde à frequência. E você tem o poder de ajustar a sua. Lembro de um dia em que as coisas estavam melhorando, mas eu ainda tinha medo de voltar ao fundo do poço. Aí, li uma frase do Emerson. Faça a coisa, e você terá a energia para fazer a coisa. Me impactou. Eu não precisava ter tudo resolvido. Só precisava agir como se já estivesse naquela frequência. Comecei a me olhar no espelho, respirar fundo e dizer em voz alta: você é energia em movimento, e hoje você vibrará como um vencedor. No começo pareceu bobagem, mas continuei. Algo mudou. Meus pensamentos ficaram mais claros, as ideias fluíam melhor, as oportunidades surgiam. Nada mudou lá fora até eu mudar por dentro. É isso que muita gente ignora. Acham que o mundo precisa mudar primeiro, que o chefe vai reconhecer, o parceiro vai mudar, mas o começo é sempre interno. Você não precisa esperar. Ajuste sua frequência agora. Observe o que sente ao acordar. Ansiedade, medo, peso. Pare. Respire. Escolha outro estado. Pense em algo inspirador. Lembre-se de uma conquista, por menor que seja. Você não está só lembrando, está mudando sua frequência. Faça isso com constância e o universo vai responder. É a lei. Energia busca o semelhante. Você é um ser vibracional e tem muito mais controle do que imagina. O problema é que você vive no automático, mas esse automático pode ser desligado. Quando você assume o volante, a rota muda. Quer prosperidade? Vibre como quem já a possui. Quer amor? Vibre como quem já é amor. Não espere a vida mudar para você se sentir bem. Sinta-se bem para que a vida mude. Tudo o que você quer já existe, mais perto do que imagina. Não é metáfora, é ciência. Prosperidade, liberdade, saúde, tudo já existe em outra frequência. Muita gente se frustra porque acha que precisa correr, lutar, forçar, mas precisa se alinhar vibracionalmente. Fomos ensinados que primeiro conquistamos, depois sentimos, mas o segredo é inverter. Quando eu for, então eu terei. A frequência vem primeiro, o resultado depois. E a frequência não depende de recursos externos,
depende da sua decisão interna. Você escolhe sua vibração. Tudo o que você quer já está vibrando. Prosperidade tem uma frequência, amor tem uma frequência, e você só atrai isso quando vibra em harmonia. Se vibra escassez, dúvida, medo, por mais que diga que quer riqueza, sua vibração diz o contrário. É como sintonizar o rádio na estação errada. Quando você entra em harmonia, não precisa mais correr atrás. O que você quer começa a ser atraído para você. Lembro da época em que estava obcecado em sair das dívidas. Só pensava em como pagar, enquanto faltava um turbilhão mental. Um mentor me disse: enquanto você pensar em sair da dívida, vai vibrar como um devedor. Mude o foco. Pense como quem já é livre. Me chocou. Naquele dia, escrevi um novo valor num cartão, muito acima do que eu imaginava. Comecei a viver mentalmente como se já fosse real. O que aconteceu? Pessoas começaram a aparecer. Oportunidades surgiram, negócios fluíram. Nada caiu do céu. Veio até mim porque eu mudei minha frequência. Quando você está em sintonia, começa a perceber coisas que já estavam lá, mas você não via. Sua atenção muda, sua percepção muda, sua energia muda e a realidade muda. É como mudar de canal na sua vida. Tudo se encaixa, tudo flui. A grande ilusão é achar que ainda não chegou a minha hora. Sua hora já chegou. Você é que não está no lugar certo para recebê-la. Você precisa se mover emocionalmente, vibracionalmente, mentalmente. Comece a agir como se já tivesse o que deseja. Parece loucura? Talvez. Mas foi assim que muita gente mudou de vida. Jim Carrey, por exemplo. Antes da fama, escreveu um cheque para si mesmo com 10 milhões de dólares por serviços de atuação. Carregava o cheque e se visualizava recebendo. 5 anos depois, fechou um contrato por esse valor. Coincidência? Não. Vibração. Olhe para o seu dia a dia. Com que frequência você se visualiza vivendo o que deseja? Ou está esperando um milagre? O milagre está esperando você vibrar na frequência dele. Tudo o que você quer já existe em uma frequência que você ainda não se conectou. A única pergunta é: o que preciso sentir, pensar e fazer para entrar em sintonia com o que eu desejo? Quando encontrar a resposta e praticá-la, o que parecia distante vai se tornar inevitável. Não porque você correu atrás, mas porque entrou em harmonia com o que já era seu. As pessoas se perguntam: por que eu não consigo mudar? A resposta é: você está preso a um paradigma. Um paradigma é um conjunto de hábitos, crenças e padrões mentais que controlam quase tudo o que você faz. É um software instalado no seu subconsciente. Ele decide o que você acredita ser possível, como reage, o que espera da vida, e determina sua frequência. Já percebeu que algumas pessoas parecem sabotar tudo de bom? Conseguem um bom emprego e logo arrumam um problema. Elas dizem: parece que algo me puxa para trás. E puxa mesmo, é o paradigma. E o pior é que ele não é racional. Você pode saber tudo sobre sucesso, mas se seu paradigma é o mesmo, sempre voltará ao ponto de partida. É como uma âncora invisível. Na escola, ninguém te ensina a identificar isso, muito menos a mudar. Te ensinam matemática, mas não te ensinam que você está programado. E como qualquer programa, ele executa aquilo para o que foi criado. Eu mesmo lia, ouvia, entendia intelectualmente, mas continuava preso aos mesmos comportamentos, até que um mentor me disse: seu problema não é falta de conhecimento, é excesso de condicionamento. Caiu como uma bomba. Eu sabia o que fazer, só não conseguia fazer. Promete economizar, mas gasta tudo. Diz que vai mudar de carreira, mas não envia currículo. Não é falta de intenção, é prisão de paradigma. Esses paradigmas, na maioria das vezes, foram formados na infância. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que rico não entra no céu, adivinhe o que seu subconsciente acredita? Mesmo que hoje queira ser rico, seu sistema interno responde: isso é perigoso, errado. Sem perceber, você cria formas de evitar o sucesso. Isso não se resolve com força de vontade. Se resolvesse, o mundo estaria cheio de gente realizada, mas não está. Por quê?
porque força de vontade é fraca contra uma programação antiga. Você pode usar toda a sua força por um tempo, mas logo ela se esgota. E o velho programa assume o controle. Aí vem a frustração, a culpa. Você acha que o problema é você, mas o problema não é você. É o sistema que está rodando dentro de você. E a boa notícia é que todo o sistema pode ser substituído. Lembro do dia em que entendi isso. Um mentor me fez olhar para meus resultados com frieza. Desenhou um R e disse, seus resultados. Ao lado, escreveu H, H e W. Sua saúde, sua felicidade, sua riqueza. Está satisfeito? Fiquei sem resposta. Ele me olhou e disse, por que não altera isso? Eu nem imaginava que podia. Ele me mostrou o conceito de modelo mental, como funciona e como mudá-lo. Ao começar a aplicar, uma transformação se instalou. Minha maneira de pensar, reagir, sentir, era como assumir o controle da minha vida pela primeira vez. Se você está bloqueado, o problema não é o mundo, nem sua família. O que te aprisiona é um paradigma antigo, mas você pode reprojetá-lo, criar novas estruturas mentais. Deixe de repetir que não é assim. Você está nesse estado por condicionamento, mas pode ser diferente. Ao modificar seu sistema, você realiza o impensável, age com mais confiança, toma decisões com clareza e os resultados se aproximam. Porque você deixa de se sabotar. Não espere uma solução divina, não espere compreender tudo. Basta o primeiro passo, identificar seu modelo mental e decidir que não será mais seu cativo. Ao fazê-lo, você descobrirá algo raro, a liberdade de ser quem você nasceu para ser. Você é o maestro da sua vida, mas tem vivido como um coadjuvante. Está no centro do palco, mas age como alguém da plateia. Está na hora de você parar de viver a vida dos outros e começar a escrever a sua própria história, sabe? Muita gente se perde nesse labirinto de expectativas alheias, trabalhando como um louco para pagar contas, seguindo um roteiro que não escreveu, e no fim do dia, só resta um vazio imenso, aquele buraco negro que te faz questionar tudo. Já passei por isso, acredite, me sentia um robô, engrenado numa máquina que não me pertencia, corrida contra o tempo, medo do futuro, sem espaço para criatividade, para sonhos, até que um dia a ficha caiu. Essa vida não era minha. Aí, a pergunta que mudou tudo. O que eu realmente quero? Não o que minha família, meus amigos, a sociedade esperam, mas o que meu coração anseia lá no fundo. Difícil responder, hein? A gente se desconecta dos nossos desejos quando vive só para agradar os outros. Mas descobri uma coisa fundamental. Se você não toma as rédeas da sua vida, alguém vai tomar por você. E a vida que os outros constroem para você nunca terá o brilho, a força, a beleza da vida que você mesmo criaria. E agora você deve estar se perguntando, como descobrir o que eu quero? Como ter certeza de que estou no caminho certo? Esquece a certeza. Precisa de coragem, de ousadia. Comece a sonhar de novo, sem medo de errar, sem se auto-sabotar. Conheci tanta gente brilhante que ficou esperando a aprovação dos outros, a hora perfeita, as condições ideais, esperando, até que o tempo acabou. É triste ver tanto potencial se esvair numa vida sem graça, repetitiva. Você não nasceu para isso. Você é um furacão de criatividade, o arquiteto do seu próprio destino. Isso não é papo motivacional clichê, é a pura verdade. Quando você assume o controle da sua vida, tudo muda. O mundo deixa de ser uma ameaça e se transforma numa tela em branco, esperando suas pinceladas. Você para de se culpar e começa a criar, a construir, a viver de verdade. Lembro de um jovem que me disse, me sinto perdido, inútil, sem rumo. Perguntei, você sabe o que quer? Silêncio. Ninguém nunca me perguntou isso. Que tristeza, né? Uma geração ensinada a obedecer, não a escolher. A vida não acontece com você. Ela é construída por você. E você só começa a construir quando sai do automático. Olha ao seu redor. Tudo que você tem, tudo que você é resultado das suas escolhas, as conscientes e as que você deixou acontecer.
Agora, reflita. O que você está construindo? Hoje, se continuar no mesmo ritmo, terá os mesmos resultados. Mas se você tiver a coragem de mudar a rota, de reescrever sua história, uma vida nova vai florescer. Uma vida com mais significado, mais paixão, mais luz no olhar. E acredite, quando você se coloca no comando da sua vida, o universo conspira a seu favor. Você deixa de ser um espectador e se torna o protagonista. Tudo começa com uma decisão simples. Eu escolho viver minha vida do meu jeito. Chega de ser coadjuvante. Você é a estrela principal. O mundo está esperando para ver o que você é capaz de fazer. Lembre-se, o único limite é aquele que você mesmo cria, aquela vozinha que sussurra: não consigo, não sou capaz, já tentei e falhei. Essa voz determina a sua frequência e você atrai o que está em sintonia com essa frequência. Se você vibra em escassez, medo e insegurança, como espera atrair prosperidade e sucesso? Essa autoimagem muitas vezes é imposta, fruto de crenças limitantes que absorvemos ao longo da vida. Os pais preocupados com dinheiro, a escola te rotulando, seus próprios fracassos. A gente internaliza essas mensagens negativas como verdades absolutas. Mas a boa notícia é que você pode reconstruir essa imagem. Não é mágica, não é só pensar positivo. É criar uma nova identidade, agir como se você já fosse a pessoa que deseja ser. Quando comecei a me ver como alguém próspero, ainda estava devendo, mas mantive a imagem na minha mente, e aos poucos, tudo ao meu redor começou a mudar. O mundo responde à sua frequência interna. Quer mudar sua realidade? Mude a forma como você se vê. Pare por 5 minutos e se pergunte: como é a versão de mim que já conquistou tudo o que desejo? E então, haja como ela. No começo parece forçado, mas com o tempo se torna natural. A neuroplasticidade prova isso. O cérebro se reorganiza com a repetição de novos padrões de pensamento. Você não é preso ao passado, você é livre para se reinventar. Livre para se desprender das velhas crenças limitantes e vibrar na frequência do seu próprio valor. Quer mudar sua vida? Mude a raiz do problema, a sua autoimagem. Ninguém vai acreditar em você antes de você acreditar em si mesmo. Ninguém te valorizará se você não se valorizar. Que imagem você vai escolher manter? A antiga que te sabota? Ou a nova, poderosa e vibrante, alinhada com a vida que você nasceu para viver? A decisão é sua. Sempre foi. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. A mudança começa dentro de você. Agora que você entendeu, vamos para o próximo passo. Até breve.